Um ativo que já subiu mais de 1.200% nos últimos 5 anos, mais de 150% só neste ano de 2023 que vos gravo esse vídeo. Um ativo que já foi inúmeros pontos de debates, tanto positivo quanto negativo, em grandes polêmicas nas redes sociais. Um ativo que já formou inúmeros milionários, independente de classe, crença, posição social ou formação acadêmica. O oposto disso também é verdadeiro, que já foi a decepção e a tristeza de muita gente. Que ativo que é esse? O Bitcoin. Nesse vídeo de hoje, vamos falar o que é o Bitcoin, como ganhar dinheiro com essa criptomoeda, quais as possibilidades e por que o Bitcoin, neste ano de 2023, tem sido cogitado em grandes matérias de grandes jornais, de grandes analistas e também os eventos, tanto negativos quanto positivos, que rodeia sobre essa criptomoeda. Se você se interessa por assuntos macro, micro, economia e investimentos, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Bitcoin. Fique até o final e vamos desmiuçar o que é esse ativo que pode sim fazer você também se beneficiar dos grandes momentos que ele está novamente fazendo muitas pessoas vivenciar. Aqui quem fala é Romero Faria, criador do canal Economista Raiz. E antes da gente entrar no nosso vídeo principal referente a esta criptomoeda, eu quero deixar claro aqui para vocês que este vídeo não trata-se de uma recomendação de investimento nessa criptomoeda. É um ativo muito volátil e de grande risco. Esteja realmente preparado e busque informação. Não venha somente através de um vídeo como esse, de maneira isolada, fazer os seus próprios investimentos. Neste exato momento, esta criptomoeda, Bitcoin, está na minha tela, precificado em 208,080 centavos, ou seja, quase 209 mil reais, uma única unidade de Bitcoin. Em dólares está 42,099 centavos, quase 43 mil dólares. Convertendo a real, 208 mil reais. Imagina só, uma única criptomoeda, uma única unidade de cripto de Bitcoin, quase 209 mil reais. Já bateu este ano, um topo histórico deste ano de 2023, 214 mil reais. Aproximadamente convertendo a dólar, quase 45 mil dólares. O Bitcoin já teve uma precificação, um valor da sua unidade muito mais do que essa que eu vos falo. Ele já chegou a bater 64 mil dólares uma única unidade. Mas este valor de 40 e quase 43 mil dólares não é o topo máximo dele. No dia 12 de novembro de 2021, ou seja, aproximadamente há 2 anos atrás, ele chegou a bater, neste dia 12 de novembro de 2021, 64,400, ou seja, quase 65 mil dólares uma única unidade de Bitcoin. E você deve estar perguntando aí do outro lado, como pode uma criptomoeda valer tanto assim? O que é o Bitcoin? Como funciona e por que ele tem um valor tão estimado? E também o porquê que ele é debate de grandes discussões e de grandes polêmicas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Bitcoin através de uma rede social, através de um vídeo ou através da televisão de rede aberta ou de algum amigo de conhecido. Se você é leigo totalmente sobre o assunto, eu quero aqui pontuar e detalhar de maneira muito rápida e prática para você. E se você já tem algum conhecimento sobre o mercado de criptomoeda ou de Bitcoin, vai reforçar ainda mais sobre, te trazendo atualizações referente ao Bitcoin e também sobre as grandes polêmicas que este ano de 2023 ele está inserido. A primeira coisa que você deve saber é que o Bitcoin é uma moeda 100% virtual, ou seja, ele não é uma moeda fiduciária, ele não é tangível, uma moeda tangível, ele não tem uma espécie física, ele só existe no mundo eletrônico, ou seja, ele só existe virtualmente. E a forma de transacionar essa criptomoeda é através de peer-to-peer. O que é peer-to-peer? Nada mais é do que ponto a ponto, ou seja, de uma rede, de um receptor a um transmissor eletronicamente. É como se fosse semelhante a um e-mail. Só que quando você envia um e-mail para alguém, fica-se a parte original em tese para você e vai uma cópia desse manuscrito eletronicamente para outra pessoa. Quando é uma moeda, uma criptomoeda virtual, no caso eu estou falando do Bitcoin, ele não é igual ao e-mail que vai e fica uma cópia para a pessoa. Quando a pessoa envia uma unidade de Bitcoin para uma outra rede, para o receptor, quando ele transfere essa moeda eletronicamente, vai-se a unidade completa. Não fica nada, nenhuma cópia para a pessoa. É igual você fazer um Pix, se você tem R$1 no seu banco e você faz um Pix desse R$1, você fica com 0 e a pessoa recebe esse R$1. O e-mail, porque eu dei exemplo como e-mail, vai-se um e-mail eletronicamente, mas fica a cópia daquele e-mail ali na caixa de entrada ali da e-mail da pessoa. O Bitcoin não, ele vai, e se a pessoa tem um exemplo, uma unidade, se a pessoa tem um exemplo, uma única unidade de Bitcoin, ele envia, ele fica com 0 e a pessoa que recebe este um Bitcoin. O que faz os entusiastas desse mercado se encantar tanto pelo ativo de Bitcoin? Antes de eu continuar me adentrando sobre o Bitcoin, eu quero falar para você que existe uma infinidade hoje de ativos digitais semelhantes ao Bitcoin. Criptomoedas, altcoins, ativos esses que foram derivados da ideia do Bitcoin. Hoje temos um mercado gigantesco relacionado a esse ativo descentralizado que é o mercado de criptoativos. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda, por quê? Porque ele detém sua própria blockchain. E o que faz esse ativo ser um ativo tão especial e tão único
é através da tecnologia blockchain. Blockchain é um bloco de registros, como se fosse ali um registro no cartório. Toda vez que você vai passar um documento, ou registrar algum documento de valor, seja vendendo, comprando, seja guardando, enfim, você precisa fazer um registro via cartório, aquele registro fica armazenado no cartório, né? Hoje tem os cartórios eletrônicos, não só mais físicos. Então, semelhantemente, todas as vezes que um Bitcoin ou uma criptomoeda semelhante é transacionado, esse registro fica armazenado e também ele fica computado, e toda essa tecnologia que dá garantia de envio e também de recebimento é uma tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia blockchain, ela é sedimentada em uma rede totalmente descentralizada. E aí que está o grande segredo que realmente faz esse ativo ser o que é. Quando a gente fala de rede descentralizada, é que não tem um controlador, não tem nenhuma instituição financeira, não tem nenhum órgão, nenhum regulador que controla realmente essas transações. Essas transações de posse, de envio, de recebimento, só é feito através dessa tecnologia blockchain e não existe nenhum outro tipo de intermediação ou intermediador, colocando como controlador, ou seja, não tem nenhuma instituição, pessoa física ou instituição que controla essa criptomoeda ou essa tecnologia. Por esse motivo, faz com que esse ativo se torne um ativo de muito valor e que vem trazendo muito adeptos, entusiastas, a realmente possuir esse ativo. Um exemplo, um banco é um órgão que centraliza e faz as mediações no nosso mercado financeiro. Um banco é um controlador, é um regulador. O Banco Central que realmente decide o que você tem, o que você não tem, o que você pode ou o que você não pode. Um exemplo, se você tem X guardado, seja numa conta digital ou física ou não, ali esse dinheiro seu é seu, mas está numa posse de um controlador, de um banco. Se esse banco vier a falir, se esse banco quiser bloquear seus ativos, bloquear sua conta, fazer o que ele bem entender, seja por intermédio da justiça ou realmente das políticas externas, ele pode bem assim o fizer. No caso dos ativos digitais do Bitcoin, não é assim que funciona. Não existe nada e ninguém que realmente pode tomar as decisões sobre esse ativo, a não ser você que realmente detém e possui total e 100% do controle desse seu ativo financeiro. Segunda coisa que faz o Bitcoin ser um grande ativo financeiro e está cada vez mais crescendo e trazendo grande entusiasta, é porque esse ativo financeiro ele é 100% virtual, ou seja, ele é 100% digital. Você pode transportar este bem financeiro em quantidade de volume que você bem entender, com uma facilidade gigantesca. Ele pode estar numa carteira virtual armazenada, que você acessa com uma senha e tem acesso a ele em qualquer lugar do mundo, e só você tem acesso. Ou você pode ter as suas unidades desse ativo financeiro numa carteira física, como se fosse um open drive. E dentro desse open drive está em milhões e milhões de reais em Bitcoin, e um simples open drive, num bolso ou numa mochila, você pode transportar esses bens em qualquer lugar do mundo. Difícil você fazer isso, se for em dinheiro ou em base de ouro. É quase impossível. Então a custódia desses bens ele é muito facilitada para transportar. Terceiro ponto que faz que o Bitcoin se torne um grande ativo financeiro é que ele é totalmente escasso. À medida do possível, que o tempo vai avançando, essa criptomoeda do Bitcoin vai diminuindo a porcentagem de ter novas unidades. Então vamos entrar um pouco mais a fundo sobre a escassez do Bitcoin. O Bitcoin não pode ser impresso. Primeiro, ele é uma criptomoeda virtual. E segundo, que ele tem sim uma quantidade limitada. Somente 21 milhões de Bitcoin que podem ser criados. E nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, já foram criados mais de 19 milhões de unidades. Quase 19 milhões e meio. 19 milhões e 500 mil frações de Bitcoin, nesse exato momento, está em circulação. Tendo em vista que ele é limitado e só pode ser criado até 21 milhões de unidades, haja vista que falta alguns poucos milhões de unidades para ser criado e entrar em circulação. Então isso faz com que esse ativo, com que o Bitcoin se torne cada vez mais, ao longo do tempo, uma moeda escassa. E tudo que é escasso tende-se, por natureza própria, a se autovalorizar. Vamos pegar o exemplo da nossa moeda circular, do real. Quanto mais o Banco Central imprime novos reais, ou seja, quanto mais real é impresso e indo em circulação para a sociedade, para o comércio, mais o real se desvaloriza frente ao que estava. Por conta do quê? Por conta da inflação. Ou seja, mais dinheiro, mais pessoas têm dinheiro, o dinheiro perde seu valor porque tem mais possibilidade realmente de ter novas unidades daquele real. Ou seja, o Banco Central pode imprimir novas unidades e assim bem entender que precisa. Com isso, causa-se a inflação e o dinheiro perde seu valor. No caso do Bitcoin, é o contrário. Como trata-se de um ativo digital que não tem como mais ser criado novas unidades, então quanto mais o tempo passa e as pessoas possuem esses bens, ele fica escasso. Quanto mais escasso, mais se valoriza. Só por se tratar deste único ponto, ou seja, uma moeda totalmente inflacionária, já é um ativo de muito valor. Um exemplo, por que o ouro tem um valor cada vez mais grandioso? Ao longo do tempo, se você vê o histórico do ouro, ao longo do tempo, ele tende sempre a se valorizar. Porque o ouro, ao longo do tempo, ele também é inflacionário. Porque quanto mais o tempo passa, mais as minas para escavação encontrar ouro, menos ouro que esse minério tende a se encontrar.
E aí ele vai, ao longo do tempo, ficando cada vez mais escasso. E essa escassez traz uma valorização para o ativo. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin, ele é, pela sua criação, pela sua natureza, pelo seu desenvolvimento, já está falando, olha, esse ativo pode ser criado até 21 milhões de unidades. Não pode mais. A partir do momento que encerrar essas 21 milhões de unidades criadas e estiver em circulação, não existirão nunca mais a possibilidade de criar novos Bitcoins. Então, por esse grande motivo que faz ser um ativo de muito valor e de atrair grandes entusiastas. E quem criou o Bitcoin? Que tecnologia é essa? O Bitcoin foi apresentado pela primeira vez como um software aberto por um programador ou uma equipe de programadores cujo nome é Satoshi Nakamoto, em 2009. E houve já muitos rumores sobre a identidade e a localização de quem é Satoshi Nakamoto. Já tentaram inúmeras vezes ao longo da história de 2009 para cá, que foi quando o Bitcoin se apresentou ao mundo, vários rumores e realmente pessoas tentando encontrar quem que é esse programador ou essa equipe. Mas todos os rumores foram negados ser o criador do Bitcoin. Ou seja, todos negaram ser Satoshi Nakamoto. Mas eu posso te afirmar, uma opinião própria minha, se realmente for uma pessoa ou uma equipe ou uma instituição, na minha opinião, é realmente uma das pessoas mais brilhantes do mundo em termos de business, em termos, quando se fala da parte financeira, de ativos financeiros. Porque a forma que esse Bitcoin foi apresentado ao mundo, a sua estruturação, a sua tecnologia, como foi criado, é uma mente considerada uma mente mestra. Eu acho que até por esse motivo, na minha opinião, ser um ativo muito cobiçado e de muito valor. Porque, como eu falei, além de não ter na sua estrutura, na sua tecnologia, na sua criação, o seu DNA, além de não ter um banco central, ou seja, um controlador desse ativo, também não sabe de quem criou. Imagine se você soubesse hoje quem foi que criou o Bitcoin. Né? Poderia ele talvez não estar no valor que está. Porque nós temos uma outra criptomoeda, que é a segunda maior criptomoeda em questão de valor e de escassez e de tecnologia, depois do Bitcoin, que é o Ethereum, e tem o seu idealizador, seu criador vivo, se apresenta nas redes sociais, é de conhecimento de todos quem é realmente o criador dessa criptomoeda chamada Ethereum. E essa criptomoeda Ethereum, se não me falha a memória, hoje ela está aproximadamente a 2 mil e poucos dólares uma unidade. Agora o Bitcoin não. Além de ser uma tecnologia por detrás, que não tem um controlador, não tem um mediador como se fosse nas nossas moedas fiduciárias, exemplo do banco, o real que tem um banco central. Além disso, aí também, como eu disse, além de ser um ativo digital infracionário, ou seja, ele tem um limite, ele tem uma escassez gigantesca, estamos perto disso, tudo indica que meados de 2140 será criado o último bloco, a última unidade de Bitcoin, então, ou seja, já tem uma estimativa de tempo e já tem um número, que são 21 milhões. Então, além de tudo isso, nós temos também o criador dela, apenas o nome, e também não sabemos se está vivo, se está morto, de quem é que seja. Se é uma pessoa, uma instituição ou se é uma equipe. Então, juntando todos esses diferenciais, juntando todos esses eventos em torno desse Bitcoin, é o que dá força de ser o ativo de muito prestígio e de muito valor, e um ativo muito cobiçado por uma grande maioria de entusiastas. Temos algumas informações referente de ser um japonês o criador, cito o nome de 37 anos, está até na internet, falando sobre esses rumores. O próprio Nakamoto diz ter 37 anos, na época que ele criou, ser japonês, mas são apenas, paira-se muitas dúvidas referente a essas especulações. Mas o que você precisa saber é que tem sim um criador, chama Satoshi Nakamoto, isso já foi provado através de e-mails e através de sua própria criação, tanto é que o Bitcoin, antes de ser Bitcoin, era satoshis, pequenos satoshis, eram frações de satoshis, e após a sua criação final, que se apresentada ao mundo e começar a ser transacionada através de sua própria blockchain, sua própria tecnologia, se tornou criando a sua primeira unidade, e aí virou a primeira unidade de BTC de Bitcoin. Mas pequenas frações de um Bitcoin, antes de ter a sua primeira unidade de Bitcoin, é chamada de satoshis, 0x fração de Satoshi, 0x fração de Satoshi, era assim que era intitulado antes de criar a primeira unidade de Bitcoin. Segundo os relatos, diz que em meados de 2010, ou seja, no ano seguinte de sua criação e ser apresentado ao mundo, Satoshi abandonou o BTC, abandonou sua própria criação e deixou na mão de alguns membros da equipe. Então, por isso que cogita também a ideia de não ser só uma pessoa e também ser uma equipe. Provavelmente, essa equipe era proeminente de uma comunidade em torno do BTC. Segundo relatos, Satoshi também chamou Gavin Andresen de um dos seus criadores principal. Então, como eu disse, provavelmente também pode ser uma equipe, não só uma pessoa. E eu quero aqui ler uma das frases mais importantes desta pessoa que Satoshi chamou como um dos seus criadores principal. Esse trecho que eu vou ler é um trecho real, deixado via e-mail dizem por Satoshi Nakamoto. Se for ou se não for 100% real, esse manuscrito, essa frase, vale-se a ideia de que, sim, alguém que estava ligado diretamente à criação do Bitcoin escreveu. Vamos lá então, quero ler para vocês. De acordo com Gavin Andresen, a primeira coisa em que ele se concentrou após Nakamoto lhe deixar o projeto foi uma descentralização adicional. Andresen queria que o Bitcoin continuasse sua existência de forma autônoma, ainda que ele fosse, abre aspas, atropelado por um ônibus, fecha aspas. Ou seja, está claro aqui, reforçando o que eu já falei, que a maior preocupação dos criadores de Bitcoin é que ele teria que ser
totalmente descentralizado. Se ele quis, e de fato ele é, isso mostra a grandeza realmente do que é uma descentralização. Sabemos que, eu quero aqui sair um pouco fora e ir para a nossa vida real, para o nosso dinheiro, para o real, ou seja, qualquer outra moeda fiduciária, seja o dólar, enfim. O real, como eu disse, ele tem uma centralização que é o Banco Central. E essa política monetária através do Banco Central que decide o que vai ser o dinheiro no futuro presente a partir de então. Então, o dinheiro é seu, está na sua conta, mas você não tem todo o poder sobre ele, porque existe essa centralização. E a centralização, ela traz muitos malefícios para o ativo. Também, muitos analistas falam, e eu também até concordo que também ela pode trazer muitos benefícios à centralização. Talvez você deve estar me perguntando, Romero, se o Bitcoin não tem nenhum órgão, uma pessoa que regula, que centraliza, que regula, que controla esse ativo, se eu enviar esse Bitcoin para uma pessoa errada, acontecer qualquer coisa do tipo, tem como eu rever esse meu ativo? Tem como rever o Bitcoin? Aí está, não tem como. Uma vez feita a transação errada, ou uma vez você perde a senha para entrar na sua carteira e ter acesso à sua criptomoeda, se você perder essas senhas, que a gente chama de chave privada, nunca mais você terá acesso. Então estima-se que uma grande parte bilionária, trilionária, está perdido por aí. Seja através de pessoas que morreram e levou com elas essas chaves privadas e não contou para ninguém, que é uma sequência de números e letras, ou pessoas que realmente perderam a sua senha e não conseguem mais ter acesso. Esses são os grandes pontos negativos de não ter uma centralização. Mas se é o caso de você ter o seu dinheiro, você faz um Pix ou transfere para uma conta errada, você vai no banco e você consegue se justificar, comprovar e reaver seus valores de volta. Porém, na minha opinião, e de muitos analistas e entusiastas de Bitcoin, no mercado de cripto como um todo, diz que, e também concordo disso, que a descentralização é o maior benefício e é o que faz realmente um grande número de pessoas e um grande objeto que nem o Bitcoin ter o valor que tem. Então, a principal vantagem de Bitcoin é a sua independência de governos mundiais, bancos e corporações. Nenhuma autoridade pode interferir nas transações de Bitcoin, impor taxas ou impedir ou tampouco tomar o dinheiro de alguém. Só que não se engane em pensar que isso é feito de uma maneira secreta. Aí é outro grande ponto que faz ser esse ativo tão brilhante assim. O Bitcoin é totalmente 100% transparente. Cada transação única é 100% armazenado em uma ledger, ou seja, um livro-razão. Como eu disse, um bloco de notas, que fica aberto ao público, ou seja, qualquer pessoa através dessa tecnologia blockchain, que é um livro-razão, é pública. Todas as pessoas conseguem ver todas as transações feitas. Elas não conseguem mexer, alterar, ter acesso a adulterar ou manipular. Mas qualquer pessoa tem acesso a enxergar, a ver, a visualizar qualquer transação em tempo real. Esse livro-razão nada mais é do que blockchain. Como o Bitcoin não é controlado por nenhum tipo de organização, então isso se dá o direito da pessoa ter total 100% de posse nos seus bens. Como o Bitcoin não é controlado por nenhum tipo de organização, isso dá total direito aos usuários ter 100% do controle de suas finanças. Um usuário vê apenas a quantidade de unidades de Bitcoin em sua carteira. E também vê ali um extrato, como se fosse um extrato de todas as transações de envio e de recebimento. Nos bastidores, a rede Bitcoin compartilha um ledger público chamado corrente de blocos. Blockchain, como eu disse, bloco de bloco. Chain, corrente. Ok? Por isso que é chamado blockchain. Bloco de bloco, chain, corrente. Blockchain. Nesse ledger tem todas as transações computadas e registradas e armazenadas. Esses registros digitais ficam armazenados em formas de blocos. Esses registros digitais das transações são combinadas em blocos. Se alguém tentar mudar uma letra ou um número de qualquer transação de um bloco, o próximo bloco a ser formado, ou seja, o próximo bloco que vier a seguir, será totalmente afetado. Devido ao fato de ser um ledger público, um erro ou uma fraude pode ser facilmente detectada e ser corrigida por qualquer pessoa, em tempo real. Todas as pessoas que detêm uma carteira de criptomoeda podem verificar a validação de qualquer transação, em qualquer momento, em tempo real. A autenticidade das transações é protegida por assinaturas digitais correspondentes aos endereços de envio, tanto para quem envia quanto para quem recebe. Devido a esse processo de verificação e autenticidade, dependendo de alguma plataforma ou outra, pode haver alguns minutos para que uma transação seja 100% concluída. Ou seja, quando você envia um Pix, o Pix é em tempo real. Você envia, a pessoa ela recebe automaticamente em frações de segundo. No Bitcoin isso muda um pouco, dependendo da plataforma usada. E dependendo dessa verificação e autenticidade que é feita em todas as transações, em toda a rede do Bitcoin, pode haver alguns minutos para que essa transação efetiva de maneira 100% concluída. O protocolo de Bitcoin foi projetado para que a cada 10 minutos um bloco é minerado. Mas mesmo assim, enviar um Bitcoin para uma pessoa é mais rápido e mais seguro de qualquer outra forma de envio comparada a qualquer outra forma de dinheiro, ou seja, de pagamento. Você enviar um Bitcoin para qualquer lugar do mundo, o tempo que é estimado para que lá na outra ponta essa pessoa receba essa transação, receba esse Bitcoin, pode haver apenas alguns minutos. Se você for tentar enviar
um dinheiro, fazer uma transferência, um TED, ou fazer um switch para outro país ou qualquer outro lugar, às vezes pode levar dias, ou às vezes nem chegar a acontecer, e ainda você ser taxado por isso. E sem falar que esse histórico de envio ou de recebimento, se você tiver recebimento, fica registrado e armazenado no Banco Central. Com Bitcoin, não. Em alguns minutos, ou até menos, você envia um Bitcoin ou milhões de unidades para qualquer lugar do mundo, sem nenhum tipo de entrave ou de bloqueio. Porém, entretanto, todavia, a partir do momento que você envia, faz um pagamento em Bitcoin para alguém, nunca mais será recuperável essa transação. Ou seja, enviou errado, não tem como você reaver esse valor novamente. Como eu disse, não tem intermediador, não tem controlador. Por isso que você precisa aprender um pouco, né, como que isso funciona para que você não venha realmente fazer nenhum tipo de tolice ao transacionar Bitcoin. Mas confesso para você que é muito simples, é muito prático, né? É transacionar criptomoeda. Com um pouquinho de conhecimento você já consegue fazer isso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bitcoin em meados de 2015. Eu tive várias oportunidades de ter Bitcoin, transacionar Bitcoin. E nessa época eu me lembro que ele valia R$ 2.000, 2.000 e poucos reais. Se eu pudesse imaginar que ele chegaria hoje a 18 mil, a 208 mil reais, ou no seu marco histórico, a quase 270 mil reais, a 300 mil reais, que foi o seu marco histórico, 64 mil dólares, foi o pico, topo máximo que ele bateu. Jamais eu venderia. Mas é fácil falar depois que acontece. Mas no decorrer desse tempo, muitas pessoas ganharam muito dinheiro segurando esse ativo, acreditando que ele teria um valor maior comparado naquele momento atual. Por isso que eu disse que o Bitcoin já sim formou inúmeros milionários ao longo do tempo. Tem até relatos de pessoas na época, meados de 2011, pessoas que trocavam uma pizza a troco de um Bitcoin. Provavelmente você já deve ter ouvido uma história semelhante a essa que já viralizou na internet. Mas sim, o Bitcoin, o que faz o ativo financeiro provar seu valor? É o tempo, é o histórico. Como o Bitcoin ele tem um pouco histórico, ele não tem uma apreciação positiva ao longo do tempo. Hoje nós estamos vendo vários big players, várias instituições, bancos ofertando investimento em Bitcoin. Mas eu me lembro que em 2015, 2017, muitas pessoas, governos e instituições, e até big players e influenciadores, criticavam severamente esse ativo financeiro. Mas ao longo do tempo ele vem se provando o seu valor. E chegamos agora em 2023. Hoje nós temos já o país El Salvador, que já aceitou como o Bitcoin ser sua moeda fiduciária no país, ou seja, uma moeda corrente. Você provavelmente já deve ouvir falar a história disso. El Salvador, em 2021 e 2022, eles compraram 2.500 unidades de Bitcoin e intitulou o país, um país pequeno da América Central, como o Bitcoin é uma moeda corrente na população. Nessa época, em 2021 para 2022, o preço dessa criptomoeda estava em 44 mil dólares. Eles compraram 2.500 unidades, segundo informações do portal CoinDesk. Deu algo em torno de 108 bilhões de reais investido nesse ativo para fazer dele um ativo recorrente ali de aceitação, como se fosse nosso país, o real, lá em El Salvador. Aí pegamos aí uma queda, né, uma depreciação, ou seja, o mercado de Bitcoin de 2022 para cá, ou seja, 2022, o Bitcoin e todo o mercado cripto teve uma queda gigantesca, uma queda de mais de 50%. Nesse período de 2022, ou seja, o ano passado, final do ano retrasado, metade do ano retrasado, para ser preciso, metade de 2021 e 2022, foi um ano e meio de inverno, como se diz, um ano de bear market, um ano de muita gente criticando, falando que o Bitcoin, de novo, né, toda vez que o Bitcoin ele sofre uma queda, que é normal porque é um ativo muito volátil, é um ativo novo, é um ativo de 2009 para cá, é um ativo que não tem nem 20 anos, né? É um ativo que tem um histórico pequeno, é um ativo que ainda não se provou ao longo da história o que precisa ser provado, como o real já se provou, e vem se provando como o dólar, como o dólar, como o ouro se provou ao longo da história, ser uma moeda e realmente te colocar ali o seu cunho de valor de fato. Então, toda vez que o Bitcoin ele sofre uma queda, levanta-se muitos críticos. Então, em metade de 2021 e 2022, o Bitcoin ele teve mais de 50% de depreciação, ou seja, quem tinha 100 mil reais de Bitcoin viu o seu dinheiro cair para 40 mil reais metade de 2021 e 2022. Tá? Agora, 2023, meados de agosto para cá, 2023, o Bitcoin saiu desse bear market e está entrando aí num novo ciclo, que é o ciclo de bull market, devido a vários eventos que eu quero citar aqui para vocês. E aí está, sim, construindo um novo ciclo e mais um ciclo positivo em seu registro histórico. E vamos ver alguns pontos sobre isso. Mas só para concluir aqui, El Salvador, que viu a sua carteira de criptomoeda, aproximadamente 108 bilhões em Bitcoin, ficar no vermelho nos últimos 2 anos, começa agora a ver a sua carteira já entrando em positivo, ou seja, ele já está vendo agora a sua carteira positivar com esse aumento, com esse novo ciclo que o Bitcoin está entrando. Mas o legal, eu lembro que quando o El Salvador, em 2021, aceitou o Bitcoin como a sua moeda principal do país, deu-se um up, né, no Bitcoin. Porque até então o Bitcoin sofria muitas críticas, né? E hoje eu vejo muitas pessoas que falavam mal do Bitcoin, agora na internet fala bem. Mas eu fico feliz por isso. Mas o El Salvador foi o primeiro país a abrir as portas para esse ativo. E com isso aí contribuiu realmente para que esse histórico positivo possa estar já computado nessa trajetória do Bitcoin. Esse ano de 2023 presenciamos, né, uma bagunça, como eu disse no começo do vídeo,
eventos positivos e negativos em torno do Bitcoin, em torno do mercado como cripto ao todo. Quais são esses eventos negativos? Tanto lembro e presenciei esse momento épico e histórico para o Bitcoin, muito feliz como entusiasta que eu sou do ativo, ver um país adotar uma criptomoeda como uma das suas moedas principal de recorrente no país, em meio a tantas críticas e dúvidas e turbulências que o ativo enfrentava na época em 2021. Eu cheguei até a gravar um vídeo, coloquei no meu outro canal do YouTube, vou até deixar aqui um pedacinho dele, evidenciado, aonde eu mostrava a queda, né, naquele momento, se não me falha a memória, em 19 de junho de 2021, eu fiz um vídeo fazendo uma análise técnica do Bitcoin, evidenciando ali uma queda que o Bitcoin iniciava, né, onde eu citei que ele ficou 2021, final de 2021, 2022 inteiro e 2023 até agora, em outubro, ou seja, aproximadamente 2 anos em bear market. E essa queda, o início dessa queda, o início desse ciclo de queda que levou o Bitcoin a ser desvalorizado mais de 50%, eu evidenciei, gravei um vídeo, coloquei no canal do YouTube. Então, se você quiser assistir, onde eu mostro ali os motivos dentro de uma análise técnica no gráfico, quais são esses motivos e quais eram as minhas expectativas, convido você a assistir. Também mostra aí, né? Deixa claro, comprovado. Eu já acompanho esse ativo, não é de hoje, há muito tempo, sou entusiasta desde 2015. A X com nível de preço agora não para de cair. Legal, você tem que olhar o quê? É no gráfico diário para cima. Se você olhar no gráfico diário, dá uma olhada. Você vai ver que ele teve que fazer essa correção. Por quê? Porque ele teve que fazer essa correção. Porque é uma correção, não é uma tendência que agora ele vai perder tudo. É uma correção desse gigante movimento que ele vem desde o ano passado fazendo. E por que agora ele está lateralizando entre o nível de 30 a 40? O curioso é que em 2023, este ano, grandes eventos, tanto negativos e também positivos, afetou o mercado de criptomoeda. E o curioso, como eu disse, é que o Bitcoin, mesmo com todos esses eventos que foram evidenciados, eu quero citar isso aqui rapidamente, o Bitcoin tem saído desse bear market e entrando num novo ciclo, que é o que traz os eventos positivos. Provavelmente, ele saiu, porque ele saindo desse bear market, ou seja, desse ciclo de queda e entrando para um ciclo de alta. Vamos ver? Um desses eventos negativos foi uma corretora chamada FTX, uma das segunda maior corretoras do mundo. O proprietário dela, o dono, Sam Bankman, foi condenado e está preso por fraude e por roubar mais de 10 bilhões de dólares em criptomoeda dos clientes. Isso levou à sua condenação, à sua prisão e à falência, o fechamento dessa corretora. E aí não precisa mais de falar, né? Quem estava com as suas criptomoedas, seus Bitcoin, dentro dessa corretora, dentro dessa exchange, perdeu todos os seus ativos. Por isso que eu sempre oriento, né, não falei aqui ainda, mas já vou deixar o spoiler, que se você interessa ter Bitcoin, possuir esse ativo, você precisa ter ela em uma carteira, né? Eu vou falar aí no final do vídeo, se você quer saber como comprar e como possuir o Bitcoin, fique conosco que no final do vídeo eu vou te dar de maneira rápida, prática, você vai ver que é muito simples possuir e também sem risco de alguém te tomar ou alguma corretora, no caso dessa FTX, falir, quebrar, fechar e você perder. É como se fosse no mundo real, no mundo normal, de que você tem lá uma quantia de dinheiro em um banco, ele fala e decreta falência, você perde. Mas temos aí a segurança do FGC, que é do Banco Central, de até R$250 mil de garantia por CPF. Quem tem um banco, né, dinheiro no banco, se esse banco vier a falir, você tem essa segurança, essa garantia. No caso do mercado de criptomoedas, isso não existe. Se você tiver algum ativo em uma corretora, e essa corretora vier ter qualquer problema, falir ou perder, você não tem acesso a ela, você poderá perder todos os seus fundos. Então, o mais inteligente e menos risco para você ter realmente 100% da segurança é você ter a posse, a custódia desse ativo. E ter 100% da custódia desse ativo é você ter os seus bitcoins, o seu criptoativo, armazenado em uma carteira. Seja numa carteira quente ou numa carteira fria. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, se você quiser, continue assistindo. Pois bem, um dos eventos que trouxe grande repercussão no mercado de cripto, e consigo grandes polêmicas de maneira muito negativa, e muitos analistas e pessoas que realmente sempre não gostou desse mercado, usou esse evento e bateu com muita força no setor, porque, de fato, né, infelizmente, teve esse episódio. O fundador de uma das maiores corretoras, uma das maiores exchanges do mundo, fez muitas pessoas perder seus fundos, que levou a uma fraude, saiu em todos os jornais, na mídia como toda, essa pessoa foi presa, e realmente foi um evento que realmente trouxe ali uma imagem muito triste e muito negativa para o setor, mas não foi um evento que fez aí os entusiastas ou o ativo por si só vier a se desvalorizar ou perder mercado, né? Muito pelo contrário. Esse ativo ele cresce de maneira muito propícia, cada vez mais a comunidade do mercado do Bitcoin cresce, ele se valoriza, tudo isso por conta do detalhamento que eu venho trazendo desde o começo do vídeo, o que é o Bitcoin, o que é essa tecnologia e por que é tão cobiçada e valorizada, né? Ou seja, não é um evento de uma pessoa que de maneira fraudulenta, de intenções próprias, veio querer atrapalhar o mercado, que realmente já vem desde 2009 mostrando o seu alto potencial. Um outro evento também que aconteceu recentemente, que trouxe muitas polêmicas e muito crítica ao Bitcoin, ao setor, foi esse que vivenciamos aí, esse episódio triste, que é esse ato de terrorismo contra Israel através de Hamas. Hamas tinha um valor muito grande na exchange, na corretora da Binance. Para quem não sabe, a Binance é a maior corretora hoje em questão de volumes de custódia de ativos digitais, e esse grupo de terror, eu vou citar o nome aqui para não ter problema no vídeo, tinha uma quantidade expressiva de Bitcoin dentro dessa corretora Hamas. Com o apoio do governo de Israel e também do presidente da Binance, foram ali bloqueados esses fundos
que Hamas tinha na corretora, não deixando ele utilizar. Então isso abriu grandes discussões, grande polêmica no mercado, porque muitas pessoas que desconhecem do mercado, desconhecem o ativo, começou a falar assim, peraí, se o Bitcoin é tão bom, é tão seguro, por que ele perdeu seus ativos? Por que a Binance bloqueou? Por que Israel bloqueou seu dinheiro? Não deixou ele ter acesso? Como eu disse, porque o Hamas, eles tinham esse ativo em uma corretora, correto? Se esse ativo não tivesse na corretora da Binance, a Binance é uma corretora, é como se fosse um banco, é uma intermediadora, é uma detentora, uma custodiadora, ela que faz, ela faz uma facilitadora de transações. Se esses ativos não tivessem lá e tivessem em uma carteira, ninguém teria acesso, ele não teria perdido os fundos. Mas teve grandes rumores, grandes polêmicas em torno disso, né? Mas não foi também um evento que abalou o mercado, né? Pelo contrário, no meio desses eventos todos, que eu acabei de citar negativo, o ativo se mostra crescendo valor e cada vez mais aumentando a sua comunidade de entusiastas. Um dos grandes motivos que o Bitcoin acaba de sair de um bear market, ou seja, está se preparando para sair desses 2 anos de inverno, 2 anos de queda, 2 anos que as pessoas estão vendo seus ativos lá embaixo, no fundo, desvalorizado, frente ao que ele já foi em 2020, 2021, onde que bateu 64 mil dólares, quase 350 mil reais, e esses últimos 2 anos vê cair mais de 50% desses ativos em suas carteiras, agora já começa os olhos brilhar e vivenciar um novo ciclo de alta. E o porquê desse novo ciclo de alta? O que está acontecendo? Quais são os movimentos e que se espera para esse ano de 2024, que já está se apresentando agora com uma valorização de outubro para cá. Bom, o primeiro grande evento que já foi evidenciado, já foi falado, muita gente aguarda, é um ETF de Bitcoin. Tem vários ETFs aí, até no Brasil, eu não vou entrar muito dentro do que é um ETF, mas só de maneira rápida para você entender. Um ETF nada mais é do que uma cesta de ativos, né? Tem ETF de commodities, tem ETF de ações, por exemplo, ETF de ações. São várias ações na Bolsa de Valores dentro de uma cesta. Então, quando em vez da pessoa comprar uma ação de uma empresa, outra ação de outra empresa, a pessoa que às vezes não tem nem tempo de ficar analisando, avaliando ações para comprar na Bolsa, investir em ações separadamente, ela compra um ETF. E esse ETF é um composto de várias ações dentro de uma cesta. Então, quando a pessoa compra um ETF, ela está comprando um conjunto de boas ações ali, feita por um gestor, que diz que ao longo do tempo pode ser que esse ETF se valoriza. Então, nada mais, nada menos, deixando de maneira bem didática aqui, um ETF é uma cesta de ativos. E acaba de, recentemente, a BlackRock, ou seja, uma das maiores gestoras de ativos financeiros do mundo, situada nos Estados Unidos, de muito peso, anunciou realmente em um ETF de Bitcoin. Já se cogita desde o começo do ano, a BlackRock, ela está querendo instituir essa ETF. Então, ou seja, com o avanço da tecnologia como um todo, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas se mostrando ao longo dessa história, se provando o seu valor e com a comunidade entusiasta cada vez mais crescendo, vem ao longo do tempo, nos últimos anos, atraindo a atenção de grandes pessoas, de grandes instituições, de grandes players. Hoje, você pega vários bancos, tem ali no seu banco digital ofertando Bitcoin para você comprar, tem no banco, o Itaú também tem, a Caixa vai ter agora, ou seja, vários bancos já estão ofertando para seus clientes a pessoa investir no Bitcoin, comprar o Bitcoin. Só que deixando claro que quando a pessoa, num desses bancos, compra o Bitcoin, ela não compra a unidade, tá? Ela compra ali o direito de ter aquele valor. Então aquele valor está no banco, mas não necessariamente a unidade está com ela, a unidade está no banco. Às vezes a pessoa está comprando só um espelhamento do Bitcoin. Comprar a unidade do Bitcoin é você ter uma carteira ou entrar no exchange, comprar e transferir para uma carteira. Ali, de fato, você terá a custódia da unidade do Bitcoin. Quando você compra uma criptomoeda, seja no Nubank, seja no Itaú, seja qualquer outro banco que está ofertando isso, você necessariamente não está comprando a unidade do Bitcoin. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aprofundados sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa nos comentários aqui. Romero, tem como você explicar melhor como isso funciona? Porque eu tenho a minha conta no Banco X e lá eu tenho X investimento em Bitcoin. Como que funciona isso? Se você quiser, deixa no comentário que eu vou ler, que eu vou explicar. Não tem problema nenhum. Só não vou me estender aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer com isso hoje tem várias instituições que no tempo passado criticava, hoje oferta para seus clientes. E isso vem crescendo numa velocidade tão grande que grandes big players do mercado, exemplo da BlackRock, que é a maior gestora de ativos financeiros do mundo, lá dos Estados Unidos, de Wall Street, solicitou para a SEC é como se fosse a CVM aqui do Brasil, mas é nos Estados Unidos, a possibilidade dele ter esse produto, que é esse ETF, para ofertar aos seus clientes. E tudo indica que agora, no começo do ano de 2024, esse ETF será regulado, aprovado pela SEC, e assim será lançado nas bolsas de Wall Street, e aí vai ser um boom. Então, como o mercado financeiro já precifica e já antecipa os movimentos, estamos vendo agora em novembro de 2023 já essa alta do Bitcoin. Então, esse é um dos eventos, tá bom? E aí eu fico pensando, a hora que isso acontecer, quando de fato a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, é a maior detentora, a maior custodiadora de ativos financeiros do mundo, seja das maiores big techs, das maiores empresas do mundo, é a hora que ela colocar no seu cardápio, ter esse produto, que é o ETF, em Bitcoin, ali já será uma prova de fato evidenciada que realmente o Bitcoin é, no futuro breve, o ouro digital. E aí quantos outros big players não vai se antenar e vai querer se posicionar? Além dessa BlackRock, para ela lançar esse ativo, ela precisa fazer uma compra de Bitcoin. Só o volume financeiro que ela deve comprar em Bitcoin para compor esse ETF e ser lançado já vai ter uma grande valorização do ativo. Aí com isso vai atrair outros grandes big players também. Com isso vai trazer um novo momento, um novo olhar para o mercado de criptomoeda.
Então, ou seja, esses eventos já está fazendo com que o Bitcoin saia desses últimos 2 anos e meio de queda e já começa ali buscando ali uma valorização, e tudo indica que em 2024, no final de 2024, entrando em 2025, será um grande boom dentro do mercado de criptomoeda como um todo, não só de Bitcoin. Então, ou seja, o mercado já está vendo isso, já está evidenciando isso, e aí já estamos vendo esse ativo começando a se valorizar. Tanto é que neste ano já se valorizou mais de 150%. Outro grande evento, e aqui eu quero citar o último evento que está contribuindo para uma grande valorização do Bitcoin, é o halving. O que é o halving? Half, em inglês, termo em inglês, half é metade. Ou seja, o halving nada mais é do que a cada 4 anos, ou seja, o Bitcoin, a tecnologia Bitcoin, a cada 4 anos, desde quando ele foi criado, a cada 4 anos, a mineração de criptomoedas, a taxa que vai para os mineradores. Que mineradores são esses? Quem são os mineradores e o que é mineração? Mineradores são as pessoas com grandes máquinas potentes de computação, ou seja, tem pessoas que investem, instituições financeiras, corporações monstruosas, gigantescas, que investem pesado em tecnologia, em potência de computação, em potência de computacional, para decifrar, validar, autenticidade as transações desse ativo que é o Bitcoin. Lembra que eu falei da formação de bloco, de toda essa validação? Ou seja, quem faz isso são os mineradores. E a recompensa que esses mineradores têm por realmente fazer toda essa formatação de blocos é um valor em Bitcoin em taxas. Ou seja, os mineradores recebem uma recompensa em Bitcoin de acordo com essas minerações. E a cada 4 anos que vai passando a chegar até o último Bitcoin a ser minerado, essas taxas caem pela metade. Ou seja, a cada 4 anos tem um halving. Esse halving os mineradores recebem metade do que eles recebiam 4 anos anterior. O último halving do Bitcoin que aconteceu foi em 11 de maio de 2020. E agora estima-se que o próximo halving, como é a cada 4 anos, o próximo halving agora é em 2024. E tudo indica que será também em maio de 2024. Não tem 100% ao certo do dia certo, mas estima-se de ser em maio de 2024. Que será, novamente, acontecerá um halving e as taxas de recompensa para os mineradores vai cair pela metade. E qual que é a grande importância desse evento do halving para o mercado de Bitcoin, para a criptomoeda? Em 2020, que foi o nosso último halving, o número de Bitcoin entrando em circulação a cada 10 minutos, lembra que eu falei no começo do vídeo? Um bloco é formado a cada 10 minutos. E aí, a cada 10 minutos, forma-se um bloco e entra um número em circulação de Bitcoin. Em 2020, pagava-se de recompensa 12,5 em Bitcoins para os mineradores em forma de recompensa. Era 12,5, teve o halving, caiu para 6,25. É um marco fácil de se ver, pois acontece a cada 210 mil blocos formados aproximadamente. E ocorreu 2 vezes no ano de 2020. Ou seja, a briga está cada vez mais acirrada por essas recompensas para ganhar Bitcoin nesse processo de mineração, que é o que dá o status para este evento. Então, a cada evento do halving, menos Bitcoins são minerados e menos Bitcoin é entrado em circulação. Com isso, força mais uma mineração, ou seja, a cada vez que está chegando perto de minerar a última criptomoeda, vai também forçando, ou seja, ficando mais difícil a mineração dessa cripto, por conta da diminuição pela metade que acontece a cada 4 anos. Então é uma busca acirrada pelos mineradores para ganhar Bitcoin, ou seja, cada vez mais é uma briga acirrada, uma competição acirrada pelos mineradores para ganhar Bitcoin ao longo do tempo, na mineração. E com isso, obviamente, possivelmente, a cada momento que passa, eleva o preço dessa criptomoeda. Com o declínio periódico da taxa de mineração do Bitcoin, faz com que este evento seja um evento positivo para a elevação da criptomoeda. A recompensa em bloco é um componente muito importante do Bitcoin, pois garante a segurança do seu sistema, que não tem um controle central. À medida que essas recompensas vai se diminuindo até chegar a zero no decorrer do tempo, no decorrer das próximas décadas, e isso poderia desestabilizar os interesses econômicos e seus incentivos subjacentes à segurança do Bitcoin. Ou seja, o que você precisa entender é que, à medida que novos Bitcoins entram em circulação através do esforço desses mineradores, esses esforços são pagos por recompensas. Essas recompensas, a cada 4 anos, são diminuídas pela metade. E minerar e fazer o trabalho de mineração, não quero entrar profundo sobre isso. Inclusive, eu tenho um vídeo detalhando o que é mineração. Se você quiser saber, eu irei aprofundar cada etapa. Eu te envio para você, deixa no comentário aqui. Olha, Roberto, me envia para mim um estudo completo em vídeo do que é cada etapa, eu envio para você. Mas esse poder de mineração é feito de maneira astronômica. Estamos falando aqui de galpões gigantescos, galpões grandiosos, em grandes computadores, inúmeros computadores, de altíssima frequência e poder computacional para fazer essa mineração. Estamos falando aqui deles ter essa recompensa reduzida a cada 4 anos. E isso é muito importante para o Bitcoin, como eu disse, porque é isso que dá aquela sustentabilidade de segurança em toda a sua tecnologia, a sua criação. Ou seja, é uma coisa interligada na outra. Em 2009, no ano da criação do Bitcoin, essa recompensa era de 50 unidades, 50 BTC, a recompensa. E hoje nós estamos em 6,25. Olha o tanto que diminuiu, né? Porque a cada 4 anos diminui pela metade.
em 2009 era de 50 unidades de Bitcoin que recebia de recompensa dos mineradores, e agora é de 6,25, e agora o próximo halving em 2024, que eu citei, vai ainda cair pela metade de 6,25, estamos falando de 3,12,5. E esse processo vai terminar quando minerar os 21 bilhões de unidades de Bitcoin. E este evento traz um crescimento, uma alta, uma valorização no mercado de Bitcoin. E como o halving ainda não aconteceu, vai acontecer em 2024, mas como eu disse, o mercado já se antecipa, né? Então estamos vendo essa alta. Então temos aí dois grandes eventos para 2024, que é o halving e o primeiro ETF de fato em Bitcoin, através da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Bom, pessoal, para nós concluir esse vídeo, não se estender mais, se você, tá bom, Romero, gostei, entendi muito bem como funciona o Bitcoin, o que está acontecendo de maneira atualizada, como que faz para me participar, como que faz para me comprar o Bitcoin, participar desse grande momento, que eu já ouço falar, mas nunca tive coragem, eu nunca peguei para fazer. É muito simples, né? Hoje temos corretoras brasileiras, corretoras americanas, corretoras orientais, e através dela você faz um cadastro muito simples, né? Pode fazer através da Binance, comprar o seu criptomoeda. Lembrando a vocês, ainda bem que eu lembrei aqui, que recentemente outro evento negativo, aqui ó, estava esquecendo de passar outro evento negativo, teve aí uma reforma, né? O Lula taxou as offshore e também as transações aí de criptoativos, ou seja, se você comprar Bitcoin através de exchange estrangeira, você terá uma alíquota de 15% se você tiver lucro, ou seja, comprou, teve lucro, imposto de 15%. É uma taxação que aconteceu agora e vai começar já a ser vigorada a partir de janeiro, né? Então tudo que você movimentar e tiver lucros, né, fora do país, fora do Brasil, ou seja, em corretora estrangeira, as corretoras vai ser obrigado a informar o Banco Central sobre essas movimentações suas nas corretoras, e aí você terá uma taxação, um imposto de 15%. Agora, qual que é a vantagem? Né? E tem uma vantagem para quem comprar nas corretoras brasileiras. Você não tem essa taxa, você não tem esse imposto até 30 mil reais de lucro. Então, ou seja, tudo que você movimentar, se não me falha a memória aqui, parece que até 30 mil reais de lucro você não tem imposto sobre esses lucros. A partir disso, você já começa a ter uma alíquota de taxação de imposto. Então, você que tendo uma movimentação até mais ou menos esse valor, mas eu vou buscar aprofundadamente se realmente é isso, mas só deixando um spoiler rápido, compensa você fazer um cadastro numa corretora brasileira, né, e adquirir os seus bitcoins, e depois que você adquirir os seus bitcoins, né, ou frações de bitcoins, eu falo bitcoins, hoje o bitcoin está 208 mil reais. Com certeza pode ser uma dúvida sua, Romero, eu não tenho dinheiro para comprar um Bitcoin. Você pode comprar meio Bitcoin, você pode comprar frações de Bitcoin. Você pode comprar 10 reais de Bitcoin. Então você vai ter frações, né, 0,0000x, que é equivalente a 10 reais de Bitcoin. Então você pode comprar a quantidade que você quiser dessa criptomoeda, não precisa necessariamente comprar uma única unidade, pode comprar frações, como eu disse. Utilize uma corretora brasileira para você não ter essa taxação de imposto caso você for vender e ter lucro, né? Mas eu aconselho você, não é um conselho, mas eu oriento você a comprar e segurar o que você vê que está com bacana, você vende. Não é uma recomendação aqui, é o que eu faço com os ativos. Orienta você a buscar mais informações especializadas e você realmente fazer aquilo que realmente é fácil para você não perder. Mas, se você quer saber ali, é muito simples. Eu tenho também um vídeo detalhado, gravado, como faz para você abrir uma conta na corretora, né? E você adquirir ali o acesso a essa criptomoeda. Então, deixa aqui no comentário, escreve no comentário, me envia o vídeo detalhado. Eu te envio para você. Pode me chamar no direct, ou pode me chamar no inbox, se for na rede social, ou pode deixar nos comentários desse vídeo que eu envio para você. Tá? Mas é muito simples. Tem várias corretoras hoje brasileiras, como a Bitcoin.com, o Mercado Bitcoin. Então, várias corretoras brasileiras, você pode um cadastro simples, né, envia seus documentos, como se fosse abrir uma conta normal numa conta digital, e ali você vai enviar o seu real, o seu dinheiro e adquirir ali as frações que você quer de Bitcoin. E aí eu te oriento, aí é uma orientação mesmo, um conselho mesmo, depois que você comprar os Bitcoin na corretora, eu te oriento a você a adquirir uma carteira, pode ser uma carteira, tem várias carteiras boas, gratuitas, que não é conveniada nenhuma corretora, é carteira sua mesmo, e você transferir os seus Bitcoins para essa carteira. Para isso você precisa ter um pouquinho, é simples, mas você precisa ter um pouquinho de conhecimento para fazer essa transação, para você não correr risco de fazer alguma coisa errada. Então se você quiser também saber como que faz para transferir da corretora para a carteira, eu tenho esse vídeo que explica como abrir a conta da corretora e também como que da corretora envia para a carteira. É muito simples, muito prático, fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer ali com o mínimo de atenção, tá bom? E ali você vai ter as posses e a custódia do seu criptoativo, do seu Bitcoin, qualquer outra criptomoeda que você deseja. Então, ok, pessoal? Para encerrar esse vídeo não trata-se de nenhuma recomendação, né? É um mercado de Bitcoin, que é um mercado de altíssimo risco, é um mercado bastante volátil, e você precisa ter um mínimo de conhecimento ou reportar alguém de confiança sua, né? De fato, realmente de extrema confiança, para que você possa te assessorar a você fazer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bastante didático, prático, objetivo, para que eu procurei aqui ser o mais didático possível, para não te deixar com nenhuma dúvida e você entenda melhor sobre esse mundo, né, que está cada vez mais crescendo, né? Caminha a passos largos para que realmente o mercado de criptomoeda vai estar entranhado em todas as economias do mundo inteiro, e você está sendo privilegiado ou privilegiada de ter essas informações ainda de maneira muito antecipada. Tive a oportunidade de fazer grandes lucros nesse mercado, continuo, sou entusiasta, tenho um grande apreço por esse mercado e estou aqui trazendo para você, de primeira mão, os próximos passos desse setor. Deixe o seu comentário, curte, por favor, você vai estar ajudando a esse canal a estar levando informações de cada vez mais de qualidade para outras pessoas. E se você conhece alguém que quer saber mais sobre o Bitcoin, como funciona, o que está acontecendo de maneira atualizada, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se vemos no topo raiz. Um abraço e até a próxima, valeu, pessoal.